Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1º de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Atanásio, bispo e doutor da Igreja. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Atália, na Panfilha, hoje Antália, na atual Turquia, os santos mártires Hespério e Zoé, esposos, e seus filhos Ciríaco e Teódulo, que, segundo a tradição, no tempo do imperador Adriano, estando ao serviço de um pagão, todos eles, por ordem do seu amo, foram flagelados e duramente torturados por causa da sua livre profissão de fé. Finalmente, lançados num forno em chamas, entregaram as suas almas a Deus. Morte no século II. Em Sevilha, na Espanha Bética, São Félix, diácono e mártir. Morte no século IV. Comemoração dos santos mártires Vindemial, bispo de Gapsa, na Numídia, na atual Tunísia, e Longinos, bispo de Parmária, na Mauritânia, na actual Argélia, que, por se terem oposto aos arianos no concílio de Cartago, foram decapitados por ordem de Nerico, rei dos vândalos. Morte no ano 483. Em Lucheuil, na Borgonha, na Audier na França, São Gualberto ou Valberto, abade. Morte incerta entre anos 665 e 670. Em São Galo, na região dos Helvécios, hoje na Suíça, Santa Vilborada, virgem e mártir, que viveu recolhida numa pequena cela junto da igreja de São Magno, onde atendia ao povo, e, na incursão dos húngaros, foi morta por causa da sua fé e voto religioso. Morte no ano 926. Em Linköping, na Suécia, o beato Nicolau Hermansson, bispo, que, sendo severo para consigo, se dedicou totalmente à sua igreja e aos pobres e acolheu com honras condignas as relíquias de Santa Brígida. Morte no ano 1391. Em Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, Santo Antonino, bispo, que, depois de se aplicar à reforma da ordem dos pregadores, se consagrou com vigilante prudência ao trabalho pastoral, resplandecendo pela sua santidade, rigor e doutrina. Morte no ano 1459. Em Clomel, na Irlanda,
o beato Guilherme Tirre, presbítero da Ordem de Santo Agostinho e mártir sob o governo de Oliver Cromwell por perseverar fiel à Igreja Romana. Morte no ano 1654. Em Vinh Long, cidade da Cochinchina, no atual Vietnã, São José Nguyen Van Lu, mártir, que, sendo agricultor e catequista, se entregou espontaneamente em vez do presbítero Pedro Lu, procurado pelos soldados, e morreu no cárcere, no tempo do imperador Tu Duc. Morte no ano 1854. Em Aranjuez, cidade de Castela a Nova, região da Espanha, São José Maria Rubio Peralta, presbítero da Companhia de Jesus, que foi eminentemente ativo na audição dos penitentes, na direção de exercícios espirituais e nas visitas aos pobres da região de Madrid. Morte no ano 1929. No campo de concentração de Auschwitz, perto de Cracóvia, na Polônia, o beato Bolesław Strzelecki, presbítero e mártir, que, durante a guerra, foi encarcerado por causa da fé e, vitimado pelas torturas, alcançou a coroa de glória. Morte no ano 1941. Santo Atanásio, bispo de Alexandria no Egito e doutor da Igreja. Desde a infância, Atanásio estava convencido de que um bom teólogo deve necessariamente ser também um bom cristão, um santo. E os contatos com Antônio Abate, patriarca do monaquismo, foram-lhe de grande conforto, porque compreendeu como este homem pobre e isolado sabia muito mais e muito melhor do que muitos eruditos da cidade, e além do estudo e verdadeiro conhecimento das Escrituras, ser uma vida justa e uma alma pura e virtude segundo Cristo são necessárias para que, caminhando na virtude, o intelecto possa alcançar e entender o que deseja, tanto quanto a natureza humana pode entender de Deus o Verbo. De fato, sem um intelecto puro e uma vida modelada nos santos, não se pode entender as palavras dos santos. Portanto, quem quiser entender o pensamento dos teólogos deve purificar a alma. A coragem dos mártires, a fraqueza dos lapsi. Nascido em Alexandria por volta de 295 em uma família cristã, recebeu uma boa educação cultural. A sua infância coincidiu com a perseguição de Diocleciano, 303-313, e Atanásio pôde admirar, por um lado, a coragem dos mártires, e por outro, a falta de coragem, ditada pela debilidade humana, dos lapsi, os recaídos, pronto para sacrificar aos deuses diante do perigo, e depois pedir para ser readmitido na comunhão com a Igreja. A perseguição acabou. A Trindade, Deus Uno e Trino. Atanásio viveu tempos difíceis. Por um lado, a Igreja acabava de sair de um duro período de perseguições e ainda não encontrava uma correta relação com a autoridade imperial, visto que esta ainda influenciava as nomeações, as convocações dos concílios e sínodos e as formulações doutrinárias. Por outro lado, surgiram incompreensões doutrinais que ameaçavam comprometer toda a experiência cristã, especialmente com o arianismo, de Ario, sacerdote da Igreja de Alexandria. De fato, na cultura grega, acreditar no único Deus não era um problema e, no entanto, tratava-se de ajudar os novos cristãos a compreender que Deus era uno e trino. A difusão de tal doutrina teria significado transmitir a mensagem de que a salvação pode ser alcançada com as próprias forças, e, portanto, tornaria inútil a encarnação. O Concílio de Nicéia. Em 325, como diácono, participou do Concílio de Nicéia como assistente do bispo Alexandre. Aqui foi abordada a questão de Ario, e os bispos presentes proclamaram solenemente que o Filho é da mesma substância que o Pai. Em 328, o bispo Alexandre morreu e Atanásio tornou-se seu sucessor. Como bispo, ele decidiu visitar os monges de São Pacomio na Tebaida, e Atanásio, de fato, sabia que o monaquismo poderia oferecer uma grande contribuição para o povo. No entanto, Pacomio não compareceu àquela visita porque temia ser ordenado sacerdote e se ver envolvido no compromisso pastoral de seu amigo Atanásio, que o entendia cordialmente. Os meletianos e a defesa de Atanásio. Durante a visita às várias comunidades, os meletianos, discípulos do bispo Meletius de Licópolis, a mais 328, liderados por Giovanni Arcave, acusaram-no perante o imperador de se ter ordenado bispo muito jovem e de ter imposto tributos injustos aos cristãos.
Não foi difícil para Atanásio defender-se das acusações, mas estas foram apenas o prelúdio do que ainda estava para acontecer. No final de 332, ele foi acusado de ter mandado matar o bispo Arsênio de Ipsele, enquanto ele estava simplesmente escondido em um mosteiro de monges e apareceu vivo e bem no tribunal. Foi um grande revés para os acusadores de Atanásio. Nem os arianos pararam de lhe dar problemas. Os melecianos submeteram-lhe um documento com a fórmula da fé para ser assinado e aparentemente poderia parecer ortodoxo, mas faltava a expressão da mesma substância. O imperador pediu a Atanásio que readmitisse Ário, mas depois de ler o documento, o bispo recusou. Neste ponto, em 335, os bispos arianos e meletianos convocaram um concílio em Tiro que, em face da maioria controlada de arianos e meletianos, decretou o exílio de Atanásio. Nesse ínterim, Giovanni Arcava havia sido nomeado bispo em Alexandria, mas sua presença não durou muito porque logo foi expulso pelos próprios cristãos. A partir desse momento a cátedra de Alexandria não foi ocupada por outros bispos heréticos, pois os cristãos da cidade reconheceram apenas Atanásio como seu bispo. A disputa entre os arianos e Atanásio. Após a morte de Constantino em 337, Atanásio, com o consentimento dos imperadores do Ocidente e do Oriente, retornou a Alexandria. Mas mais uma vez os arianos se opuseram e convocaram outro concílio para discutir a posição de Atanásio. Neste ponto, ele se aposentou com os monges. O Papa Júlio I, sabendo onde ele estava, convocou a Roma para o concílio romano, durante o qual Atanásio foi declarado inocente. Porém, impossibilitado de retornar a Alexandria, pôde ensinar com suas catequeses, entre 339 e 346, que o perigo do arianismo esvaziava a fé cristã. Ao mesmo tempo, difundiu a experiência do monaquismo como prova de que tudo é graça, tudo é dom de Deus para quem nele acredita e se confia a ele. O retorno de Atanásio a Alexandria. Somente em 346, após o concílio de 343 na atual Sofia, o bispo de Alexandria foi declarado deposto e Atanásio convidado a retornar, o que acontecerá apenas 3 anos depois, em meio a grandes comemorações. Gregory Nazianzen conta que ao entrar em Alexandria, na frente de seu pastor, as pessoas jogavam seus mantos e palmeiras no chão. A ação pastoral de Atanásio soube conquistar corações e mentes, como ele mesmo escreverá na história dos arianos contada aos monges. Quantas mulheres em idade núbil, já preparadas e decididas para o matrimônio, permaneceram virgens para Cristo? Quantos jovens, vendo seu exemplo, abraçaram a vida monástica? Quantos pais persuadiram seus filhos e quantos filhos convenceram seus pais a não abandonarem a vida a Cristo? São Basílio, que naqueles anos iniciava o seu ministério episcopal, reconheceu no já idoso Atanásio o único capaz de dialogar com todos, porque ninguém como ele tinha a solicitude de todas as igrejas. Quando ele morreu em 2 de maio de 373, Basílio o lembrou como uma alma grande e apostólica. Santo Atanásio, bispo de Alexandria no Egito e doutor da Igreja, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de Santo Atanásio, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina, e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Atanásio, bispo de Alexandria no Egito e doutor da Igreja, rogai por nós.